Olá, cooperados e prestadores. Resolvemos gravar esse vídeo para explicar a todos as medidas que estão sendo e ainda serão tomadas aqui na Uniodonto. A Uniodonto é uma cooperativa e operadora de plano odontológico nossa. O que ela faz é vender os planos e colocar o paciente no consultório do dentista. A receita nossa vem da mensalidade dos planos. Para funcionar, qualquer empresa, ela tem que ter uma receita, ela tem despesas e tem os custos. O nosso custo é a produção do dentista, é tudo que é pago para os dentistas. Então, a relação dessa produção, do custo dessa produção com relação à receita, é o que a gente chama de sinistralidade. A sinistralidade é o quanto da receita que é gasta com o pagamento da produção do cooperado. A sinistralidade nas operadoras odontológicas que não são cooperativas, elas giram em torno de 35%. Das cooperativas odontológicas Uniodonto, 55%. Da nossa Uniodonto, na última produção, nós tivemos uma sinistralidade de 83%. Então, o que aconteceu? O sinal vermelho acendeu. Porque se eu tenho só de produção 83% da minha receita, o que sobra 17%, eu tenho que pagar todas as despesas administrativas, todas as obrigações legais e tributárias, as despesas com localização, as despesas com jurídico, contabilidade. Então, simplesmente essa conta tem que fechar, e ela não fechou na última produção. Então, nós começamos a observar todos os itens da produção. A nossa radiologia, só a radiologia, ela está com um percentual de 15% da produção. O que acontece com as outras uniodontos? Esse percentual, ele varia entre 5% e 10%. Então, nós resolvemos copiar as regras do Sistema Nacional Uniodonto e explicar que não temos nenhum intuito de coibir e nem de cercear o direito de promover um correto diagnóstico. Se o paciente chega no nosso consultório com uma cárie, você não manda ele extrair aquele dente e fazer um implante, não é? O que a gente faz? A gente queima etapas. A gente faz uma obturação, depois, se fraturar, se der infiltração, você parte para uma restauração, depois, caso haja necessidade, fazer um canal, uma coroa, e o último da cadeia seria a extração daquele elemento e o implante. Na radiografia, no exame radiológico, é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um bom exame clínico. Você tem que observar a idade do paciente, o que aquilo ali, que aquele exame vai te proporcionar para você chegar a um correto diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, antes de pedir qualquer exame, é olhar no sistema se já existe alguma imagem que ajude a gente a elucidar aquilo que o paciente tem necessidade. Então, que atenda a nossa necessidade. Se eu tenho uma panorâmica que foi realizada em 2022 num paciente de 38 anos, o que mudou daquele paciente de 38 anos numa radiografia panorâmica até os dias de hoje? Então, eu não tenho necessidade de solicitar um novo exame daquele para ele. Primeiro, pede-se depois de olhar no sistema, pode-se pedir uma interproximal. A interproximal, ela vai ver a adaptação das obturações, ela vai ver a presença de cárie, muito melhor do que a panorâmica, não dá para ver cárie. É justificativa de panorâmica para exame inicial de paciente para ver cárie, não vai ser aceita. A pesquisa de infiltração, aí sim, se houver indício de perda óssea, o que eu vou fazer? E aí sim, eu vou complementar esse exame com as radiografias periapicais. Se eu quero visualizar um dente que foi tratado canal, eu vou complementar o exame com a radiografia periapical, tá? A radiodôntica, na maioria das uniodontos, elas só podem ser solicitadas por periodontistas.
para o clínico somente com uma justificativa plausível. Ah, eu vou fazer a raspagem subgengival desse paciente, eu preciso de uma radiodôntica. Então, você vai escrever, a uniodonto vai avaliar e vai liberar essa radiografia com justificativa plausível. A panorâmica, para avaliação de siso, de cirurgia, de implante, de DTM, de orto, de acompanhamento, por exemplo, da faixa, da fase de transição para dentição decida, para dentição permanente, tá? Para acompanhar o crescimento ósseo, tudo bem, a panorâmica vai nos dar esse perfil do paciente. Então, a regra é para controlar o mau uso. E essa regra, ela não é seletiva, ela é para todos os prestadores, tá? O protocolo da Uniodonto é esse. Se ele for diferente do de alguns, meu protocolo é pedir uma panorâmica e uma radiodôntica. Terá que ser feita a adequação, tá? Porque nós não vamos permitir que seja feita radiodôntica anualmente para pacientes que não têm nenhum risco, não têm problema nenhum e que estão sendo realizadas. O outro assunto que eu queria falar com vocês, que também é um assunto que foi mencionado na última circular, é a respeito do prorata. O que é o prorata e por que o prorata? O prorata é o seguinte: como nós temos uma receita limitada, o percentual da receita dividido pela produção do cooperado, percentual que eu posso disponibilizar para a produção do cooperado, dividido pela produção do cooperado, eu vou achar o valor da US que será pago. Vocês acham, por exemplo, que uma clínica radiológica vai preferir fazer 10% a menos de radiografia ou ela ser descontada 10% na produção dela, já que ela vai ter que bancar esse custo? Tá? Então, a gente tem que ver que o que a gente tem que pedir para o nosso cliente é aquilo que é necessário fazer. Por isso que a gente bate na tecla das cáries incipientes, dos capeamentos antes de partir para um canal, quando há possibilidade de ser feito capeamento. Por isso que a gente tanto preza pela nossa auditoria. O auditor nosso, uma das funções da auditoria é justamente essa, é compor aquilo, o recurso que a gente tem com aquilo que a gente pode realmente disponibilizar, tá? Outra coisa que foi na circular de setembro é que as guias que forem assinadas por um profissional e executada por outros que chegarem na Uniodonto, elas poderão ser glosadas e elas não terão recurso de glosa. Essa prática configura crime, é fraude contra o plano, tá? Então, se houver caso que for detectado que o paciente não foi tratado por aquele profissional que está no nome na guia, e isso é um risco muito grande para o profissional, porque se dá algum problema, quem vai responder é quem está com o nome na guia, tá? Então, isso é um risco. Nós estamos tendo casos aqui na Uniodonto desse monte, e isso nos preocupa muito, tá? Eu sei que as medidas, elas são duras, mas se não tomadas a tempo, o prejuízo para o cooperado seria maior ainda. Então, ó, nós vamos nos colocar à disposição de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos lá na Uniodonto, tá? Agora, eu vou passar rapidamente para vocês como que se faz para fazer o pedido da radiografia pelo sistema, porque a partir de segunda-feira, os pedidos em formulários das clínicas não serão aceitos, tá? Obrigada.